Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham pela TVC e pela Rádio Fraternidade, nossos votos cordiais de muita paz. Afirmava com propriedade Albert Schweitzer: viver é aprender uma lição a cada momento. E a cada instante estamos aprendendo lições novas. A lição da bondade, da afetividade, a lição de vida. É com muita emoção que desejo agradecer a gentileza da Federação dos Três Estados em ofertando-me esse troféu evocativo das 5 décadas de viagens contínuas aos Estados Unidos. Reconheço não merecer e, por isso, peço licença para declinar da honra, oferecendo homenagem a Allan Kardec, o egrégio codificador da doutrina espírita, e aceitando o carinho, a bondade daqueles que mourejam no ideal da fraternidade que o Espiritismo dissemina. Porquanto, trabalhar na seara do Mestre, à luz da revelação espírita, constitui-me a única, a mais bela razão da própria existência. E sou eu quem agradece a Deus a oportunidade de encontrar-me na seara, tentando a autoiluminação e, acima de tudo, dar um sentido transpessoal à própria existência. Muito obrigado. Eram dias do terror. A Revolução de 89, na França, galvanizava o mundo. O período de Robespierre, Marat, Danton, alargara-se em exagero. A arma de José Guillotin, na Praça da Concórdia, ceifava milhares de vidas, espalhando-se por toda a França, e aos antigos gritos dos ideais, da fraternidade, da solidariedade, da igualdade, ecoavam agora as lamentáveis situações do terror. Foi nesse período de trevas e de luzes que, em bela manhã de abril do ano de 1793, na Universidade de La Salpêtrière, que houvera sido fundada por Luís XVI, um jovem médico, fazendo-se acompanhar por um trabalhador braçal, adentrou-se pelo nobre santuário da universidade. Desde antes, aguardava-se aquela cena, porque em La Salpêtrière havia um pavilhão considerado mais tétrico de toda a cultura europeia. Era o pavilhão de la Bicêtre, onde se encontravam internados 53 pacientes esquizofrênicos. Pode-se dizer que ali estavam no desterro, porque não recebiam a mínima assistência médica. Eram atirados àquele lôbrego cárcere, como sendo uma punição da sociedade pelo crime de serem portadores de uma doença desconhecida. Para a tradição popular, a esquizofrenia, naquele século XVIII, era uma punição divina. Para os cientistas,
que ainda estavam esboçando as bases da psiquiatria, tratava-se de um desafio, mas em linha geral constituía-se uma difícil barreira na área da saúde mental. E aquele jovem médico, quando foi convidado para dirigir Labicetare, teve a ocasião de dizer aos seus pares que aceitava a função, porém, com uma condição precípua que não abdicava: libertar os pacientes de Labicetare. E quando os colegas perguntaram-lhe: e o que farás com eles? Irei tratá-los. E se não tiveres qualquer terapia que possa contribuir para o seu bem-estar, irei amá-los. Irei demonstrar que eles são criaturas humanas e que, acima de tudo, merecem o amor. Foi dessa forma que agora, carregando o canudo de papel pardo amarelado e acompanhado por um jovem trabalhador ferralheiro, o jovem chegou a Labicetare, pediu ao guarda que abrisse a porta de entrada e pôde perceber a tragédia a que estamos acostumados e não gostamos de ver. Podia-se perceber o verdadeiro pandemônio daquelas vozes aflitas. Eram gritos estarrecedores, a sombra, os odores pútridos, a miséria humana, a indiferença social, tudo aquilo que hoje ainda pesa na consciência da humanidade. Mas o jovem estava decidido a mudar. Era uma crise. E toda crise, segundo a tradição grega da palavra, é o momento de mudança para melhor. A sociedade progride através dos saltos quânticos das crises. Ele contemplou aquele ambiente sórdido, pessoas que se não banhavam há mais de 10 anos, portas que se não abriam nunca. A comida era colocada por baixo, em um alçapão, e o resto, esperar que morressem e dali fossem retirados já em estado de putrefação. Mas era um domingo de sol. A primavera tisnava o céu bleu de Paris, com as primeiras claridades turquesas da primavera. Então o médico voltou-se para o guarda, que, na opinião de Victor Hugo, é um prisioneiro que toma conta de outros prisioneiros, e pediu-lhe que abrisse as celas. A partir daquele dia, ninguém dormiria encarcerado pelo crime de ser portador de esquizofrenia. Mas o guarda estava ali acostumado, era revezado, e, tomado de surpresa, disse ao médico: eu não me atreverei. Talvez o doutor não saiba de quem se tratam esses miseráveis. Faz anos, décadas, que alguns deles ululam, berram, gritam, despedaçam-se, sem que ninguém se preocupe lá fora. Além dos muros, o prazer da sociedade. E a quem? A desolação, a tristeza. Eu acabo de ganhar o meu título de cidadão. Pela primeira vez na história da França, nós, o povo, a ralé, adquirimos cidadania, direito de igualdade, direitos políticos, direitos de cidadão. Então, eu não abrirei a cela, porque eles me odeiam, sou severo, aplico-lhes sovas, e quando tentam agredir-me com o cacetete despedaços, são miseráveis. Que se pode esperar disso, senão que logo morram, para que a sociedade disponha de meios para viver? O jovem médico sorriu.
Mas enquanto eu viver, disse, ninguém dormirá encarcerado nesta universidade por causa da ignorância médica. E veio hoje, em nome da França, libertá-los, para que tenham direito também à cidadania. Naquela época, 1793, o notável pessimista, grande filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ainda não havia elaborado um conceito muito especial. Ele houvera dito nos seus delírios, pois que também era um depressivo crônico e que morre num delírio esquizofrênico. Louco não é apenas aquele que perdeu o juízo. Louco é todo aquele que perdeu o direito à vida pelo crime de viver uma vida interna especial. Friedrich Nietzsche sabia perfeitamente o que era construir um mundo à parte, alienado, entre uma sociedade que se dizia saudável na sua alienação. É então que o jovem médico diz-lhe: se você não tem condições de abrir as grades, peço ao serralheiro a quem eu contratei para que corte a imensa corrente da chave mestra e se abram todas as portas. O operário modesto, que não entendia das sutilezas da problemática mental e que também era cidadão recentemente eleito, declarou bem: o soldado tem razão. Essa gente é louca. Se nós a libertarmos, primeiro eles matarão o guarda, quem odeiam. Depois, matar-me-ão a mim. E naturalmente ao médico. Mas o médico será um herói. Irá para a galeria dos homens bons da humanidade. E nós? Nós estamos adquirindo valores perdidos. Somos a massa invisível que todos desprezam, mas eu tenho família e nego-me a cortar essas grades. Eu não sabia que a tarefa era esta. E quando se preparava para sair, o jovem médico arrancou o molho de chaves da mão do guarda, acercou-se do cadeado central e com uma audácia começou a abri-lo. Estava enferrujado pelo mau uso. E de repente a velha corrente correu nos golzos. E ele foi de porta em porta abrindo. O espetáculo era dantesco. Aqueles seres haviam descido à mais mínima condição, abaixo do nível da miséria social. E sentindo as náuseas, a situação embaraçosa, ele começou a libertar os 53 pacientes. E agora, tanto o guarda como o acompanhante emetados começaram a ajudar. O espírito de solidariedade fez que as suas mãos empurrassem as portas enferrujadas. E em breve, naquele exíguo corredor, à sombra de uma clarabóia suja, estavam os dementados. A cabeleira imensa sem jamais cortar, as unhas cravadas nas palmas das mãos, e o jovem médico, no terceiro degrau de entrada da sala infecta, continuava movimentando aquele canudo pardo, amarelado e sorrindo. Foi então que sucedeu algo inesperado. O homem de cabeleira branca, de olhar perdido no espaço, foi empurrando os doentes até ficar embaixo da clarabóia e tentou evadir-se. Abriu braços e pernas no estreito corredor, como se pudesse alcançar a clarabóia, arrebentá-la e fugir. Era impossível, porque estava coberta com barretes de ferro. Mas o homem trepou pela parede, segurou os barrotes e oscilou no ar como um pêndulo de relógio. Depois, com uma das mãos, limpou a caliça
que sujava o vidro e deu um grito enternecedor. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Como é belo um raio de sol! Eu já me havia esquecido da beleza de um raio de sol. E soltou-se e veio rastejando. Os olhos brilhavam ante as bategas de lágrimas que desciam abundantes. E chegando ao médico, apertou-lhe as pernas, ergueu a cabeça e disse-lhe comovido: muito obrigado, doutor. Eu esperava a providência de Deus antes da morte. Faz mais de 10 anos que fui atirado a esse calabouço quando tive um delírio. E não sei por que me mantenho aqui. Jamais fui examinado. Não tive chance. Então o jovem médico, sem olhar a decadência orgânica e de higiene daquele paciente, ergueu pelas axilas, abraçou ternamente e entre os doentes rebetados ele disse: sou eu quem te agradece. Eu tinha certeza que alguém se houvera recuperado aí dentro. Sou eu quem te agradece a oportunidade de demonstrar-me que estou agindo certo. Então o paciente sorriu e o jovem médico, que se chamava Felipe Pinel, tornou-se o pai da psiquiatria da humanidade. A ele se devem as liberdades dos pacientes mentais, acabadas de recuperar, quando a psiquiatria percebe que o internamento é somente uma necessidade de emergência nos casos de furiosos ou de perigosos à vida do próximo. A partir desse momento, fim do século XVIII, as ciências psiquiátricas abandonam a velha tradição de Hipócrates, o pai da medicina grega, das velhas colocações dos humores de Galeno, a bilis negra, a bilis amarela, o sangue, a fleuma, para se tornar uma ciência exata, sem a pendência da anatomia nem da fisiologia. E quando de alba o século XIX, e pela primeira vez se penetra na vida microbiana através de Pasteur, quando é possível perceber que o cérebro é a máquina mais completa que os olhos humanos jamais puderam examinar, quando no dia 18 de abril de 1862 foi apresentada à Sociedade de Antropologia da França a tese apresentada por um outro jovem médico, que houvera detectado uma região cerebral de alta importância para a vida humana, é que se tem ideia realmente do progresso para as doutrinas psicológicas. Porque o jovem Paul Pierre Broca, que se dedicava a estudar pacientes com problemáticas antropológicas, estava na mesma Universidade de La Salpêtrière, quando recebeu um paciente original. Esse paciente fazia 21 anos, era portador de uma doença peculiar. Ele possuía o aparelho fônico perfeito, mas não conseguia falar. Ele escrevia corretamente, pensava bem, mas na hora de falar, ele emitia apenas um som, uma sílaba, tan. E por isso ele passou a história com o nome de Monsieur Le Tan. E mais tarde, Tan, que significaria psicopata. Porque ele tinha uma doença estranha, era internado, realizava os seus exames, mas ele não conseguia enunciar as sílabas, embora as conhecesse. Foi então levado pela última vez
porque agora estava com uma problemática de uma gangrena na perna, resultado do diabetes, e a perna deveria ser amputada. Ainda não havia anestesia. A amputação era em cima de um toco de madeira que hábeis amputadores, com machado, de 1 ou 3 golpes de uma vez, libertava o doente e colocava qualquer atadura, invariavelmente de borracha, e a infecção devorava-lhe a vida, no máximo em uma semana. Quando o jovem Brocá viu aquele paciente, percebeu que era incurável, porque a gangrena já se espalhara por toda a corrente sanguínea. A perna era somente a matriz pior. Mas ele ficou fascinado de ver o outro detalhe. É que Monsieur Le Borgne era o seu nome, que podia falar, não falava. Ele tinha a perfeita organização vocal, a lucidez, mas não falava. Então, o jovem médico se propôs: vou operá-lo e ele vai morrer dentro de 3 dias. Mas se eu conseguir descobrir porque o senhor Le Borgne, que pode falar, não fala, eu terei dado o passo mais avançado na área da antropologia da humanidade. E eu terei entendido porque o chimpanzé, que emite sons e tem uma boa aparelhagem fônica, não consegue falar. E assim o fez. Amputou a perna do paciente e aguardou que ele morresse. Logo após a sua desencarnação, o médico fez uma trepanação craniana, retirou a massa parda acinzentada com seu corpo caloso e começou a estudar à luz de um débil microscópio. A claridade não era suficiente para que ele identificasse a diferença entre um lobo e o outro cerebral. Mas a resposta teria que estar no cérebro. Ele olhava de um lado, olhava do outro, examinava, até que subitamente, em um insight, ele percebeu que uma área do lado esquerdo apresentava uma ligeira despigmentação em relação à área direita. Então ele tomou do bisturi e começou a abrir aquela área com delicadeza. E à medida que aprofundava a lâmina, ele se deu conta que havia um tumor. Mas um tumor na terceira circunvolução frontal da esquerda. E era aí que a pessoa falava. Havia descoberto o centro da fala. Não é na garganta. As cordas vocais vibram ao impacto do ar. Mas o centro da palavra está no cérebro. E ao percebê-lo, ele fez a publicação na revista de antropologia, oferecendo 100 mil francos ouro, porque ele era muito rico, a quem viesse dizer que ele estava enganado. E até hoje, ninguém se atreveu a demonstrar que o centro da palavra é na terceira circunvolução frontal esquerda. Dava-se um passo avançado para entender o milagre do cérebro. Esta massa peculiar era constituída de neurônios. Já se sabia desde há 100 anos que havia uma célula especial, com uma cauda, o axônio, que estava ali há bilhões, mas se sabia também que era muito peculiar, que diariamente morria a média de 15 mil neurônios desde o momento da morte, do nascimento da criança, que esse fenômeno se dava. E que a cada dia iam morrendo neurônios, o que corresponderia a uma vida de 40 anos, a pessoa já tem perdido uma boa quantidade de neurônios. E como os neurônios não se repetem, acreditava-se na época que uma pessoa de 40 anos era velha. E quando se tratava de mulheres na menopausa, de homens na andropausa,
logo de imediato se tomavam providências. As mulheres eram balzaquianas, uma homenagem ao Honoré de Balzac. E os homens, bom, sempre os homens são privilegiados, eram solteirões. Mas a ciência foi avançando desde aquele 1864 e constatou que por mais que morram os neurônios, eles não fazem a mínima falta. Se nós continuarmos pensando, a tal da perda da memória, quando não tem um fator de natureza patológica, de ordem emocional, mental ou física, é nada mais, nada menos do que preguiça mental. Nós nos acostumamos a gostar de certas coisas e deixa o resto para lá para ver o que é que acontece. Dessa maneira, a idade mental subiu para 55 anos. E as pessoas de 55 anos passaram a achar que depois de velhas, 55 anos, já não tinham capacidade de aprender mais nada. Mas a ciência avançou e chegou à marca de 65 anos. E se percebeu que se pode ter uma vida mental muito agradável e bela de adolescente aos 65, aliás, há velhotes que têm vida infantil aos 70, o que é um pouco diferente. E se percebeu hoje que aos 75 anos se pode ter uma vida mental agradável e que nós perdemos esses neurônios, mas os que sobrevivem preenchem as funções daqueles que desapareceram, como nos órgãos duplos. Quando se perde um olho, um ouvido, um rim, um pulmão, o outro substitui. E hoje nós podemos ufanar-nos. Eu tenho 88 anos e uma memória de adolescente. Vou até fazer um curso de datilografia para ver o que vai dar. A evolução da psiquiatria, amparada mais tarde pela psicologia, na década 1880, 1890, pelas experiências da Salpêtrière, a mesma universidade, onde o notável anátomo-fisiologista Jean-Martin Charcot começou as experiências de hipnose. A velha hipnose que começara com Mesmer, através do fenômeno magnético da energia, era agora experiência de laboratório, diante da qual estava a personalidade de Sigmund Freud, que havia abandonado Viena para poder entender o mistério de determinadas enfermidades. A paresia, a paralisia, a histeria, a esquizofrenia. Perguntava-se Freud, o judeu que pertencia a uma elite, embora fosse ateu. Ele se perguntava como explicar-se a histeria, esse distúrbio de natureza feminina. Aliás, conta-se que houve uma discussão muito forte entre Freud e a escola de Nancy, que discrepava da tese. A escola de Nancy dizia que somente as mulheres eram histéricas, porque somente as mulheres têm útero, é óbvio. E Freud, com a sua ironia, dizia que não, que também ele conhecia homens histéricos. E alguém ironizou: mas como pode ser histérico se não tem útero? E ele disse: é que botaram escondido, mas os homens também são histéricos. Isso foi uma vitória para o sexo feminino na época. Mas Freud percebeu que havia determinadas patologias que não tinham explicação dentro da psiquiatria. Como é que determinados problemas afetavam de tal forma o comportamento que a pessoa ficava enferma fisicamente, sem doença. E foi nas experiências de Charcot, entre 1885 e 1888, que ele veio descobrir, com outros estudiosos da fisiologia, que o nosso cérebro, além da área da memória, consciência, tem um subterrâneo, um depósito, que ele denominou como subconsciente. As nossas lembranças, elas estão arquivadas em um banho de água adocicada,
com alguns DNAs que se convertem em fixações da memória. Ele percebeu que havia alguma coisa que transcendia, ainda não se entendia da somatização. Do problema emocional, estou somatizando em uma problemática orgânica. De uma problemática orgânica generalizando-se no distúrbio de natureza fisiológica ou mental. Dessa forma, ele optou por abandonar Viena, abandonar Paris e voltar a Viena. Mas as experiências facultaram que outro psiquiatra, que era amigo íntimo de Freud, e terminou brigando, porque Freud tinha um temperamento especial. Ao detectar a libido, da libido ele fez a ditadura e rebelou-se contra tudo mais, inclusive qualquer fenômeno parapsicológico. Na época, chamados fenômenos metapsíquicos ou mediúnicos. Ele estabeleceu que o ocultismo era o maior inimigo da criatura humana. E para poder adentrar-se na vida cerebral, era necessário abandonar as tradições, as superstições, as ideias religiosas, todas elas, do seu ponto de vista, negativas, para o processo da saúde mental. Ocorre que Jung vem discrepar de Freud. Jung nasceu em Zurique, e ali na grande universidade ele percebe a problemática da histeria e também a dificuldade em colocar a criatura como ser eminentemente animal. É apenas a libido que hoje tem um significado mais amplo. A libido do prazer, a libido alimentar, a libido do egocentrismo, a libido do narcisismo, a libido sexual. Então Jung começa a pensar e faz uma descoberta fantástica. Há o universo. E é necessário encontrar denominações para poder entender os nossos conflitos. O problema do ser humano é o ser humano. O problema dos conflitos humanos é o próprio conflito humano. Não está fora, está dentro. A sabedoria está dentro, dizia Sócrates, na doutrina do autoconhecimento. Então Jung cria ou adapta uma velha palavra do cristianismo primitivo, arquétipo. É uma palavra usada por Santo Irineu no século II. Ela é constituída de dois termos gregos, arqués, tipoi, marcas antigas. Todos nós temos marcas antigas que estão abaixo do subconsciente, em uma área mais profunda, que é o inconsciente humano. O inconsciente é trazido agora à baila para explicar quem é a criatura. A criatura é o somatório das suas experiências psíquicas. Ela é herdeira da memória ancestral, porque existe o inconsciente coletivo e o inconsciente individual. Através da hereditariedade, nós sabemos tudo o que se passou na história da humanidade, desde as primeiras moléculas na intimidade das águas oceânicas há 2 bilhões e 400 milhões de anos. Mas também temos o nosso inconsciente atual, a herança do momento da fecundação, dos relacionamentos familiares, da infância, a mãe castradora, o pai ébrio, a família desajustada, os conflitos que a criança tem que enfrentar, a idade adulta, as paixões religiosas, as castrações, que ela tem que engolir sem entender. Então dá estímulo à mentira, ao reforço para fugir da responsabilidade, ao conflito, que ficam soterrados, até um dia, quando uma emoção por paralelismo liberta a ideia e a pessoa faz o conflito. O conflito surge, pode transformar-se em um estado fóbico, pode transformar-se em uma depressão, pode criar o clima para um transtorno esquizofrênico, para um transtorno autista, outro qualquer, porque está dentro da psique humana. A psique vinha de ganhar agora uma profundidade
dantes não conhecidas. E Jung estabeleceu que esses arquétipos fazem parte da vida, que nós, criaturas humanas, somos muito complexos. Olhou, por exemplo, para o homem e percebeu que ele tem uma grande carga feminina, que tanto pode asfixiar como sobrepor-se. Que a mulher tem uma alta carga masculina, naturalmente psicológica, e que tanto pode sobrenadar como pode desaparecer. E criou os arquétipos, tanto masculino como feminino, estabelecendo a ânima e o ânimos. Mas que a criatura humana é formada de dois arquétipos essenciais, o self e o ego. Só que a palavra self foi colocada depois. Ele criou a palavra selbst, porque era de língua alemã. Ao traduzir-se para o inglês, predominou o self. Então eu não sou o ego que apresento. Este ego que eu apresento é a minha persona, a máscara. Eu sou o self. Todas as minhas experiências atuais e ancestrais. Também percebeu que no nosso comportamento há a sombra junguiana. Tudo aquilo que pode representar o mal do ego ou do self é chamado sombra. Às vezes o indivíduo é muito bem casado aos 70 anos e de repente ele se apaixona por uma garota que pode ser sua neta. E nós de imediato censuramos. Não é ele, é a sombra. O funcionário de uma agência de correios ou de um banco é honesto. E de repente aos 50 anos começa a furtar. Nós nos chocamos e dizemos, mas é um homem de idade, deveria respeitar-se. Segundo o trabalho de um notável psiquiatra e psicoterapeuta americano, James Hollis, é a sombra, a que Allan Kardec chama as nossas tendências negativas. As tendências negativas estão em nós. E de onde vieram essas tendências negativas? Do nosso processo antropológico da evolução. Porque nós éramos animais bípedes, e o somos. E não tínhamos qualquer emoção. Os fenômenos da vida, os fenômenos da morte, não nos diziam nada. Porque nós possuíamos 3 funções básicas: comer, dormir, procriar. De repente, nós passamos a ter medo na caverna. Foi a primeira emoção. Porque nós vimos alguém desaparecer aos nossos olhos, cair, decompor-se, sumir. E aí veio o medo de uma outra tribo, o medo das feras, o medo da morte. E esta é a emoção mais antiga do ser humano, e todos nós temos medo. Medo da morte, medo da perda de emprego, medo de uma traição, medo de perder um objeto de valor, até medo de amar, como escreve o psicólogo e teólogo Rollo May, recentemente desencarnado aqui na América. Há muitos de nós que temos medo de amar. Pessoas me dizem, eu amar para ser descartável? Não amo. Eu me preparo friamente para não amar e se torna esquizofrênico. Porque o esquizofrênico perde a emoção. Ele deixa de produzir, conforme necessário, a dopamina, que é o neurocomunicador produzido pelos neurônios cerebrais. Então é necessário que nós não tenhamos medo, que logiquemos, que coloquemos a razão, mas na raiz está o medo. O medo é, portanto, a matriz do choque, do pavor, do temor, do receio, da suspeita. É a primeira emoção que nos apareceu. Logo depois, veio a segunda emoção. Essa segunda emoção foi a ira, porque quando nós temos medo, nós ficamos irados. E é na hora em que nós temos medo, ação psicológica, que as glândulas suprarrenais derramam adrenalina na corrente sanguínea e nós ficamos com raiva,
fenômeno fisiológico. Olhamos para o outro e temos vontade de estrangular. Não tem nada a ver com religião, porque as religiões estrangulam também. E o maior número de guerras que houve na Terra foram guerras religiosas. Então, neste momento, o organismo, que é um laboratório notável de química, derrama na corrente sanguínea o cortisol. E então nós retrocedemos. Temos aquele banho frio e dizemos, vou deixar para lá. É uma benção. Às vezes o cortisol atrasa e quando chega a gente já está na cadeia, o que é uma pena. Mas então passamos a ter a segunda emoção, a ira, a raiva, o ressentimento, a mágoa, a vingança, o ódio. São herdeiros indiretos desta reação. Por fim, apareceu o amor. O amor é jovem, ainda não tem 100.000 anos. E é por isso que temos dificuldade de amar, porque é uma experiência emocional ainda muito nova. Ou nós amamos apaixonadamente, que não é amor, é desejo de libido, ou então amamos, como se diz no Brasil, com o pé para trás. Eu queria saber como é que é amar com o pé para trás. Na hora que vai abraçar, põe o pé para trás. Deve ser horrível. Deveríamos amar. E se o outro não corresponde, o problema é dele. Não nos deve preocupar que o outro nos traia, porque infeliz é o traidor. Desventurado é o mentiroso. Se alguém me faz o mal, não me fez mal algum. O seu mal somente me fará mal se eu aceitar. Se eu não aceitar, não me faz mal. Então o problema é dele, não é meu. Por esta razão, nós todos temos inimigos. É bem desagradável. Mas todos nós aqui temos inimigos. Há pessoas que não gostam de nós, porque somos muito bonitos. Há outros que não gostam porque nós somos feios. Eu tive uma colega de trabalho que foi a moça mais feia que eu já vi na Terra. Eu gostava dela por caridade. Mas era uma tragédia, minha amiga. Eu me perguntava como é que pode. Como é que consigo? E ela era feliz. Um dia ela me disse, Valdo, eu tenho uma técnica de conquistar. E eu dizia, mas será que é a técnica dela? Eu gosto de estar com ela, só que eu não olho para ela. Nós conversamos, um olha para um lado, o outro olha para o outro. E ela me disse que a sua técnica era a voz. Através da voz ela cativava. E casou-se com o verdadeiro Hércules, naquele tempo do halterofilismo, um homem belíssimo. E quando ela se casou, e ele veio trazê-la ao expediente, eu digo assim, coitado, ele está querendo dar o golpe do baú, está pensando que ela é rica. Não, era amor mesmo. E ela ficou bonita. Bem, não tanto assim, mas modificou. Tem filhos lindos, netos lindérrimos. E está casada até hoje, há mais de 50. Veja o que a feiura produz. Porque não há perigo. E eu perguntei ao Hércules um dia, eu digo, você casou-se com ela? Naquele tempo ela não era assim tão atraente. Ele disse, sabe por quê, Divaldo? Porque casar com uma mulher bela, mícia, é muito perigoso. E casar com uma que não é mícia de nada, a gente está garantido para o resto da vida. Era uma filosofia especial. Mas então, com essas conquistas junguianas, com as demais conquistas da psicologia, a verdadeira psicanálise vai surgir com Freud para poder decodificar os nossos conflitos sexuais, vítimas da intolerância religiosa, vítimas do pecado, vítimas de que era um ato imundo. Era imundo na cabeça de quem o tem como imundo. Aliás, a frase não é minha, é do apóstolo Paulo. Uma coisa só é imunda para quem tem a mente imunda. Para este é imunda. Paulo, Romanos 14, 14. É só dar uma olhadinha no Evangelho. Então eram mentes atormentadas, que consideravam o ato sexual um dos mais belos da vida, porque perpetua a existência, como sendo algo que deveria ser evitado, ou apenas usar-se a organização genésica para procriar. Então Deus fez tudo errado. Por que ele colocou o prazer? Exatamente para que os hormônios
da fertilidade, os hormônios emocionais, os hormônios da gestação, os hormônios da alegria pudessem funcionar dando-nos plenitude. Felizmente, Freud nos libertou dessa tradição vergonhosa. É lamentável que façamos hoje do sexo uma indústria da mais rendosa do planeta, porque transformamos uma função procriativa e compensadora de afetividade na bacanal, no tormento que vai para a droga, porque depois de gasta a energia e a vida exerceu a sua função para a qual foi programada, teremos necessidade de usar estimulantes, vasodilatadores, que irão desenvolver problemas cerebrais, problemas coronarianos, quando a função normal pode ser exercida até avançada idade com suave toque do amor. Mas a psiquiatria avançou, mas avançou a passo muito terno, muito lento. Por exemplo, no começo do século XX, ainda eram os mesmos métodos bárbaros para tratar a esquizofrenia. As duchas, jogar na cova das serpentes, porque se tinha ideia que se o indivíduo tivesse muito medo, o medo afastava a esquizofrenia. Então alguém teve uma ideia, na humanidade sempre tem os idiotas que têm ideias, de fazer um buraco, colocar serpente e jogar no doente, para que ele ficasse apavorado. E o resultado era excelente. Ou ele morria picado pela cobra, ou continuava esquizofrênico. Mas havia um outro problema. Quando jogavam, ele caía, arrebentava o pescoço, ficava curado. Aí encheram de água. A pessoa ou morria pela serpente, ou morria afogada, ou continuava esquizofrênico. Aí passaram outros métodos menos bárbaros. Mas aconteceu algo muito peculiar no ano de 1912, em Viena. Uma jovem senhora que se negava a tomar banho. Ela estava com depressão profunda. Foi a primeira hippie da história. Foi levada à força à banheira e ela tanto estrebuchou que bateu a cabeça na ponta da banheira e teve uma concussão cerebral. O diagnóstico apressado estabeleceu que ela havia morrido, velada 3 dias e 3 noites. Na hora que iam fechar o caixão, ela acordou e fez a primeira pergunta sensata: cadê o meu marido? Claro que o povo saiu correndo do velório, porque ela estava morta. Mas era uma pergunta sensata e ficaram olhando. Ela não havia morrido da pancada, ficou boa da esquizofrenia. Então os médicos anotaram: pancada na cabeça. Quando não mata, cura a esquizofrenia. Logo depois, em Berlim, em 1912, um psicopata que tinha depressão profunda estava internado na clínica e rasgou os lençóis, improvisou uma corda, enforcou-se justo no momento em que passava o guarda e o viu estrebuchando-se. O guarda correu, cortou a corda e o homem pôde respirar. Não morreu, ficou bom da esquizofrenia. Então anotaram: enforcamento. Quando não mata, cura a esquizofrenia. Mais tarde, novamente em Viena, aconteceu algo muito especial. Quando se percebeu que um paciente desvairado atirou-se do 3º andar da clínica e, antes de cair, ele tomou sobre a rede elétrica, recebeu uma alta carga de eletricidade e foi jogado no chão. Não morreu, ficou bom da esquizofrenia. Então os médicos anotaram: alta carga elétrica cura a esquizofrenia. Mas havia um fenômeno em comum na concussão cerebral, no enforcamento, na carga elétrica. Havia anóxia cerebral, falta de oxigênio no cérebro. Então os psiquiatras raciocinaram: se nós conseguirmos produzir artificialmente a desoxigenação cerebral, encontraremos a cura para a esquizofrenia.
Em 1932, o Dr. Seikel realizava umas experiências curiosas, dando choques de insulina e de metrazol. E o paciente entrava no estado quase de epilepsia. Ele tinha um pouco de convulsão, o cérebro deixava de ficar oxigenado e lentamente ele conseguiu recuperar alguns pacientes esquizofrênicos. Entre esses, Nijinsky, o bailarino russo. Mas era perigoso, porque não se sabia a quantidade, a base para que houvesse a vida ou a morte. Nijinsky volta a ter outro surto e morre esquizofrênico. Em 1935, em um grande hospital de Budapeste, o investigador começou a perceber que os epilépticos não eram esquizofrênicos. E os esquizofrênicos não eram epilépticos. Qual a razão? Ele começou a pesquisar os cérebros de ambos os pacientes e estabeleceu que uma doença impedia a outra. Hoje não faz mais parte da ciência. E o doutor Stanislav apresentou uma tese, mas vem a Segunda Guerra Mundial. E um pouco antes, no dia 3 de novembro de 39, aconteceu algo peculiar em Roma, um congresso internacional de psiquiatria, quando 3 médicos, o doutor Bini, Chervet e um outro amigo, apresentaram uma pequena caixa de 110 volts, através da qual se podia dar uma descarga elétrica com 2 pinos em um paciente, que ia receber 110 volts por alguns segundos, causando exatamente a desoxigenação cerebral. Nasce eletrochoque terapia. Veio a guerra e, a partir de 1945, os hospitais da Bélgica recorrem à psicologia para poder atender aos traumas dos veteranos. Ao retornarem da guerra com os grandes conflitos, eles não necessitam de um tratamento psiquiátrico, mas psicológico, terapêutica de linguagem, terapêutica suave, convivência, reajustamento social. E nos anos 50, quando estava no auge eletrochoque terapia, se descobriu que o sistema nervoso central, depois de receber muita descarga elétrica, perdia também a sua flexibilidade e o paciente tornava-se pior. Foi nesse período que surgiu Egas Muniz em Portugal, ganhador do Prêmio Nobel de Psiquiatria, fazendo uma cirurgia cerebral para evitar que o paciente ficasse em estado desesperador. Mas logo depois, por ser inócua, tornando um imbecilo, surgiram os barbitúricos. E a partir daí, nos anos 60, quando se descobriram os neuropeptídeos, 60, 64 aproximadamente, a ciência psiquiátrica avançou de tal forma que a esquizofrenia hoje já não faz parte mais das doenças irreversíveis, daquelas que são consideradas punição divina e motivo de degradação social e humana. É um transtorno de natureza psiquiátrica. É, portanto, um transtorno psíquico, da mesma forma que se descobriu não existirem doenças nervosas, porque os nervos não adoecem nesse sentido, e surgiram os transtornos psicológicos, os transtornos neuróticos e os transtornos psíquicos. Ficou elegante. Se alguém pergunta, Divaldo, como vai? Eu estou com transtorno neurótico. Olha que coisa elegante. E Beltrano, aquele que era esquizofrênico, não, calma, ele está com um transtorno psíquico. E será que fica bom? Bem, a pergunta é assim, será que você está bom? Porque o grande problema é saber quem realmente está bom. Um paciente esquizofrênico nos olha e ele nos acha uma gracinha, porque ele tem o seu mundo, e no seu mundo ele é feliz. Ele se aliena, constrói o mundo, tem as substâncias mantenedoras,
e nos vê como tipos exóticos. Aliás, as anedotas de psiquiatria são as mais graciosas que existem. Que uma visita foi ao hospital psiquiátrico, e há visitas insuportáveis que perguntam tudo, e querem saber de tudo, curiosos, e colocaram o paciente, que estava muito bem, para o acompanhar. De repente, a visita perguntou, e aquele ali o que é que tem? Ah, aquele tem mania de ser Jesus Cristo. E aquele outro, e tal, e tal. Quando chegou bem no fim, o visitante perguntou ao paciente, quer dizer que todo mundo que está aqui é louco? Ele disse, não. Aqui está só o comando, os loucos estão do mundo para lá. Era a criatura humana em geral. Porque nós vemos coisas que nenhuma loucura acontece lá dentro. Mas este fenômeno hoje está generalizado, porque nós vivemos a hora da depressão. A depressão será a primeira causa mortes por volta do ano 2025, conforme narrativa da grande Organização Mundial de Saúde, pelo suicídio. Então nós vemos a pessoa procurar o suicídio por dar cá aquela palha. O que aconteceu à nossa sociedade? Atingimos o macrocosmo, atingimos as partículas micra, penetramos no bóson de Higgs, mas não somos felizes. Podemos constar da lista Forbes dos homens e mulheres mais ricos do mundo e não temos objetivo essencial. É que o progresso moral não acompanhou o progresso intelectual e tecnológico. O progresso tecnológico é uma horizontal e o progresso moral é a grande vertical na direção de Deus e da plenitude. Nós cuidamos do exterior e apresentamos exteriores magníficos. De quando em quando nós somos abalados pela grande imprensa, pelo suicídio de uma personalidade modelo. Era uma personalidade jovial, rica, bela, afável, vazia existencial. Chamamos hoje vazia existencial. Mas Jung dizia no século passado, a criatura humana não pode viver sem ter o ideal. Ninguém aguenta viver se não tiver o ideal. E Viktor Frankl, o pai da psiquiatria contemporânea, em Viena proclamava, é necessário ter um sentido psicológico, ter uma meta, seja qual for. Mas essa meta nós a temos há mais de 150 anos, quando surgiu na Terra a doutrina espírita, quando Jesus mandou que viesse o Consolador, e entidades venerandas trouxeram a notícia que o nosso objetivo essencial na Terra é a autoiluminação. Ter quaisquer indivíduos, se perseverarem e insistirem, poderão possuir. Ser é muito mais difícil. Tornar-se, abandonar essas más inclinações, a herança do instinto, a suspeita, a cólera, o desvio de caráter, conseguir superar essas más inclinações, eis uma meta. Ao longo da atual existência tem sido a minha meta, a autoanálise diária, como asseverou Allan Kardec no Tratado Ético de Natureza Moral. Ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, lutando sempre contra as más imperfeições. É fascinante porque isso só interessa a mim, mas ao interessar-me a mim, dá beleza ao grupo social. Quando lhe perguntaram um dia a Gandhi, qual é o caminho para a paz? Ele respondeu sorrindo, não tem. A paz é o caminho. Então não há um caminho especial para o indivíduo ser pacífico. Ele faz-se pacífico, lutando contra a violência que lhe é inata. Então, no problema da saúde e doença, nesse binômio, a esquizofrenia nos merece, como os demais transtornos de natureza psiquiátrica, uma análise mais profunda. Quando veio o Espiritismo à Terra, a sociedade estava mergulhada na França, por exemplo, no positivismo. O iluminismo acabara de cair, o materialismo do século XVII
proclamar a desnecessidade da religião. Friedrich Nietzsche matara Deus. Para que Deus? Em plena Assembleia Legislativa da França, um jovem gritara em Notre Dame: nós temos a razão, não necessitamos de Deus, mas a razão nos traiu. Nós temos a razão, e que mais? O que pode fazer a razão diante de um drama emocional? Dizer suporte. Com quais forças morais? Que pode fazer o materialismo diante do insucesso? Suicide-se. Mas isso é covardia. A vida não gastaria tantos bilhões de anos para nós encerrarmos com um gesto que não é compatível com a inteligência e não é compatível porque ninguém morre. A morte é apenas uma mudança de estado vibratório. É a saída de um estado de energia para outra. Eu, que sou talvez o mais idoso aqui da sala, eu me lembro do telefone quando chegou à minha cidade. Era aquela coisa bárbara presa na parede, que a gente berrava: fale alto, fale alto. Marcava-se uma chamada entre Salvador e Feira de Santana, 100 quilômetros, com 40 horas de antecipado, para poder falar, e ninguém entendia por causa da estática. De repente, a gente começou a falar no telefone, e daí a pouco veio o telefone celular. Meu Deus, eu vi o primeiro, era desse tamanho. Tinha que ser musculoso para carregar o telefone celular. Botava no chão e a gente exibia. A gente, quem tinha, porque somente tinha que era poderoso. A evolução é tão rápida que eu me recordo da minha infância, não faz muito tempo, eu estava estudando, e era menino pobre, estudando na escola normal, e naquele tempo apareceu a necessidade de apendicectomia, porque antes a gente morria sem saber, era uma beleza. De que morreu? De um nó. E de que mais? Ah, não sabe não, ele tomava chá de alumã e morreu. Mas de repente o meu colega, que era rico, veio a Salvador, porque ele estava com apendicite. Até Carmen Miranda cantava muito a música sobre apendicite, tão importante era a apendicite. E esse meu amigo fez a cirurgia. Demorou um mês no pós-operatório. Voltou para Salvador usando uma faixa por 6 meses e andava com cuidado. Agora, a gente faz a apendicectomia conversando e o médico já acabou, muito obrigado, até logo. E vai embora. Nem doutor, faz a cirurgia robótica, faz-se daqui, de uma boa clínica, em qualquer uma das cidades honesta, até no homem na lua, se pode realizar. Mas na área telefônica, eu tenho que confessar de público, eu não me conformo, porque é demais. Quando eu comprei o meu primeiro telefone celular, eu me enamorei tanto, porque ele telefonava, aquela coisinha de nada telefonava. Daí a dias disseram, mas faz outra coisa, Divaldo, não diga o que é que faz. Fotografa. Não, porque eu era do tempo que dava aquele estouro, e aí a gente aparecia pálido. Demorava um mês para ver o teste, e demorava 6 anos para ver a cara. Quando a gente ia ver, já era outro. Pois bem, ali agora apareceu o tal do telefone celular, que não era só telefone, era máquina fotográfica. Meu Deus, gatos e cães eram fotografados, tudo era fotografado, até o chão a gente ia andando, fotografava. Era grátis e podia pagar. De repente, apareceu MNS, e apareceu. E agora, eu olho para aquele monstro e pergunto que mal ele fez, porque eu não consigo fazer nada com ele. Um amigo gentilmente me ofereceu um G3. G3, imagina. Agora tem o G7. Notem onde eu estou. E eu então, fazer uma chamada telefônica, com muito trabalho eu consegui. Fazer um e-mail, sim, também. Só que o meu dedo é gordo. E quando eu bato, saem 3 letras, 4 letras. Então eu excluo, porque não pode. Agora vejo a nova geração com 2 dedos. Eu não acredito. Mas, para não ficar idoso, eu acabo de aprender o WhatsApp.
Eu estou me sentindo Flash Gordon no planeta Marte. Que coisa! Mas é tão extraordinário que eu estou atrasado milênios. Uma amiga me disse, aproveite que você está nos Estados Unidos e adquira um telefone tal e qual e tal, e XY-Z, menos 7 mais 8. Eu digo, não. Aí eu vou enlouquecer. E eu ainda quero morrer com sanidade mental, um pouco. Daí, quando eu peço a qualquer amigo, porque os jovens são cruéis, quando eu peço a um amigo, me ensina tal coisa, pois não. Qual é o primeiro passo? O segundo passo? Eu tomo todos os passos, anoto até no próprio telefone. O problema é eu achar onde anotei. Então já me resignei, já tenho que me faça o favor, já mando essas coisas todas, ninguém sabe que não sou eu. Muito bem. Mas eu tenho um amigo para ver a época de calamidade. Ele tem 80 anos. E ele há poucos dias disse, Divaldo, ou eu volto à velhice ou eu vou enlouquecer. Porque imagine que eu estava digitando um livro, ele é um grande escritor. E depois de umas 30 páginas, ele bateu o dedo no lugar que não devia ter, mas tem. Aí a tela ficou em branco. Ele fez de tudo que se pode imaginar. A tela em branco. Ele chamou o neto, 7 anos. O satanazinho. Veio o neto. E ele disse, meu filho, o que é que aconteceu aqui? Vô. Tal. É fácil. E aí botou os dedinhos. Ele olhou para o neto e falou em latim, vá de retro, Satanás. E o menino se foi. E ele continuou. E olhou bem qual era o teclado, né? Shift, Del e tal. Daí a pouco o dedo cometeu a mesma arbitrariedade. Ele chamou o neto, irritado, com vontade de quebrar o computador. Porque a culpa é do computador, não é nossa. Então o netinho veio, olhou, disse, olha, avô, eu vou lhe ensinar. Mas se o senhor me der uma resposta, como é que você vivia antes de eu nascer? Allan Kardec já nos assevera, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, nem toda loucura é loucura. A maioria dos pacientes internados nas clínicas psiquiátricas é constituída por indivíduos portadores de obsessão. A morte não ceifando a vida, cada qual prossegue como era. Os ódios se tornam virulentos, o amor se torna grandioso, as paixões deletérias, e estabelece que, além da problemática, que pode ter natureza endógena, a hereditariedade é fator, as enfermidades infecto-contagiosas, as sequelas das enfermidades infecto-contagiosas para a depressão, para a esquizofrenia, aqueles outros chamados eventos de vida, determinados conflitos da infância, tormentos sexuais, suspeitas infundadas, complexo de inferioridade, narcisismo, podem e contribuem largamente para o poço dessas enfermidades. Além delas, aquelas outras que são consequências da sífilis, da tuberculose, da sida. Existem as interferências dos espíritos. Porque, como assevera a Organização Mundial de Saúde, não existem doenças, existem doentes. É o espírito que se tornou doente. E isso é fascinante, porque antes saúde era o resultado de 3 fatores essenciais: bem-estar emocional, equilíbrio psicológico, harmonia orgânica. E agora nós temos também o bem-estar espiritual. A Organização Mundial de Saúde reconhece a necessidade do bem-estar espiritual. A Organização Psiquiátrica dos Estados Unidos declarou há 2 anos que o transe já não é mais patológico. O transe já faz parte da estrutura de pesquisa para entrar-se na vida paranormal. Vida paranormal que aqui na América, na cidade de Big Sur, na Califórnia, nos anos 75 e 77,
deu lugar ao nascimento da psicologia transpessoal, a psicologia com alma. Porque se a psicologia e a psiquiatria eram eminentemente ateias, isto é, negavam qualquer experiência de vida post-mortem, essa psiquiatria, que foi proposta por uma equipe de psiquiatras, que durante mais de 10 anos fizeram os célebres seminários da Califórnia, em Big Sur, que existe vida depois da vida, que os mortos voltam, beneficiam-nos ou prejudicam-nos, e que as obsessões, a reencarnação e as comunicações espirituais são fatos provados em laboratório. O que a doutrina espírita já diz há mais de 170 anos, demonstrando que é uma ciência ao lado da ciência, como disse Allan Kardec. O espiritismo marcha ao lado da ciência, mas não se detém onde a ciência para. No dia em que a ciência provar que nós estamos errados em um ponto, nós abandonamos este ponto e seguimos a ciência. O espiritismo é a ciência da informação, da comprovação. E eu irei ilustrar com a minha própria experiência. Se são válidas aquelas que narro, estão documentadas em livros, também é válida aquela que mudou a minha vida. Como foi dito aqui pela nossa Jussara, eu comecei a ver os espíritos aos 4 anos de idade. Ainda me lembro da primeira vez, eu entrei ao banheiro quando vi um ser nauseante, perturbador, olhar para mim dizendo uma voz roufinha: eu vou te matar. Então eu fiquei apavorado, porque eu vi nitidamente. E pensei que era algum monstro, algum pedinte que havia invadido a casa, e gritei para minha mãe: mãe, aqui tem um monstro dizendo que vai me matar. E ela gritou de lá: deixa de maluquice, menino. E não deu importância. Passaram-se os meses, e certo dia eu estava brincando na sala de nossa casa, um casarão, quando de repente chegou uma senhora e disse-me: Di, chame Ana, eu quero falar com ela. Eu então gritei para a cozinha: mãe, tem aqui uma senhora que ele quer falar. E ela veio. Ela veio e disse: e onde está a senhora? Aqui. Ela disse: aqui aonde? Naquele tempo a psicologia era especial. E lá em casa meu pai tinha um psicoterapeuta que ficava preso atrás da porta. Quando a gente fazia qualquer coisa, ele dizia: vá, nem completava a frase. Era buscar o psicoterapeuta. Fazia uma ligeira sessão, ninguém ficou com trauma nem nada. Então minha mãe me deu um bom puxavão de orelha e voltou à cozinha. E eu fiquei espantado. E a mulher ali dizendo: diga a Ana que eu quero falar com ela. Eu sou Maria Senhorinha, sua avó. Eu não sabia o que era avó, porque quando eu nasci, meus avós já haviam morrido. Aí eu gritei: mãe, a mulher está dizendo que é Maria Senhorinha. Ela e voltou. Minha mãe era uma mulher baixinha, e as mulheres baixinhas são terríveis. As altas, não. As altas, muita trovoada, pouca chuva. As pequeninas, começa chovendo. Ela voltou e disse: menino, você enlouqueceu? Mãe, ela está dizendo que é Maria Senhorinha. Aí minha mãe ficou surpresa, porque ela nunca havia pronunciado o nome da própria mãe. E como é que eu ia saber aos 4 anos? Porque quando ela nasceu, minha avó morreu de infecção puerperal. E ela foi criada por uma irmã mais velha. Então ela não conheceu a mãe, nunca pronunciou o nome. Menino, sua avó já morreu, menino. A mulher está dizendo que ela me pegou e largou a casa com tudo, me levou à casa de minha tia, que era verdadeiramente a sua mãe. E chegando lá, ela disse: Edviges, esse menino enlouqueceu. Está dizendo que mamãe está lá em casa. Minha tia me olhou e eu, inocente, e perguntou assim: o que é, Dia? Eu digo: é uma mulher que entrou lá e disse que é Maria Senhoria e que queria falar com a mãe. Como era ela? Eu digo: Então eu vi que ela foi entrando pelo corredor. Está vindo. Ela era essa senhora de tal forma. Ela tem os olhos verdes e tal. Ela tem um pente enorme, era um pente sevilhano que eu não conhecia. Aqui sobre a popa, o vestido arrasta no chão. Tem uma corda na cintura, no cinto.
e eu vejo um balangandã aqui que brilha. Aí minha tia disse assim, Ana, é mamãe. Porque quem colocou esse cama feio fui eu, no cadáver dela. Mas eu não entendi nada, continuei sem entender nada. Aí as duas se abraçaram e eu fiquei lá. Então minha mãe disse assim, pergunte o que é que ela quer. E as duas se defenderam e deixaram. Bom, eu não me lembro o que aconteceu. Não me lembro. Quando eu voltei ao normal, elas choravam muito. E eu fiquei sem saber, porque naquela época não se dizia coisa menino. Aconteceu, acabou-se. Muito bem. Passaram-se os dias e eu continuei a ver. Meu pai era um homem muito exigente e nós morávamos na cidade do interior. Na cidade do interior ninguém se preocupa com a vida alheia. É uma beleza. A cidade inteira ficou sabendo de uma hora para outra. E eu muito leviano, menino agora com 5 ou 6 anos, perguntava, Divaldo, tem espírito aqui? Eu, tem. Não tem. Virei assim uma espécie de guru dos pobres. Bom, acostumei-me. Apanhei tanto. Mas acostumei. Porque meu pai dizia, se você disser esta loucura que viu morto, você mente lá e apanha cá. Eu dizia a verdade lá e apanhava cá. E aí recorri à igreja, porque eu estava no catecismo, e contei ao padre. Contei com detalhe, ele disse, meu filho, é o demônio que quer levar você para os infernos. Aí é que eu quase morri. Eu disse para Deus, o quê? Deus não aguenta com ele, como é que eu vou aguentar? Já estou no inferno, porque eu não vou aguentar. Mas aí confessava, aos 7 anos eu fiz a primeira comunhão. Para orar, eu tinha e tenho calos nos joelhos, diante do altar do Santíssimo Sacramento. Passaram-se os anos com as minhas coisas muito curiosas, ligeiras depressões, melancolias profundas, vendo o que não existia e não vendo o que existia. Por fim, morre um irmão meu repentinamente. E o abalo que eu tive foi muito grande, porque eu o vi cair. Ele foi vítima de um aneurisma cerebral e corri para avisar a meus pais. O choque foi tanto que eu me sentei e quando trouxeram o cadáver e estavam fazendo velório, minha mãe disse, Di, vamos orar. Eu quis levantar e não pude. Tentei novamente e não pude. Ela disse, mas meu filho, você cria tanto problema. Acabe com essas maluquices. Eu disse, mas o que a senhora quer que eu faça? Levante, eu fui levantar, caí. Ela viu que era sério. Foi chamar meu pai, que estava atendendo meu irmão mais velho. Ele veio, foi chamar o médico. Só havia um médico clínico. Era naquele tempo fantástico. O médico chegava e a gente deitava de barriga e ele examinava. Não acertava nunca, mas era uma beleza. Agora a gente vai ao médico e ele diz assim, traga todos os exames. E não acerta nunca. Mas é formidável. A gente leva todos os exames. Isso é para amenizar o tema. Muito bem. Ele veio, me olhou e disse, não é doença. Ele teve um trauma. Imagina, uma palavra dessa numa casa de pobre. Ele teve um trauma. E se ele tomar um outro choque, ele fica bom. E foi embora. Meus irmãos inteligentíssimos descascavam fio elétrico e me davam choques. Tenho várias marcas de choque elétrico nas pernas. As pernas voavam e eu também. E não se movimentavam. Do dia 23 de junho a 5 de dezembro de 44, eu fiquei de molho, com um grande almofadão, deitado, inutilizado, esperando outro choque. Quando uma prima minha levou uma senhora à nossa casa, a senhora chegou, olhou simpática e disse, esse rapazinho que está doente, minha mãe também estava ao lado. Minha prima disse, essa senhora, ele tem uma doença que não é doença. O médico disse que é trauma, mas a gente não sabe como destraumá-lo. Não tem forma. A senhora me olhou longamente. Eu disse, mas ele não tem nada. Eu disse, minha senhora, eu sou muito doente. Aí eu fiquei mais doente porque eu imaginei a surra que eu ia tomar de estar fingindo de junho a dezembro. Pai ia subir pela parede. Eu disse, minha senhora, não diga essa palavra, eu sou muito doente. Ela disse, não é não, meu filho. Eu digo, o que é que essa velha veio fazer aqui?
Ela disse, você é obsidiado. Eu disse, o quê? Obsidiado. Eu achei a palavra meio pesada, mas não sabia o que era. O que é obsidiado? É o seguinte, meu filho, é um espírito que está impedindo seus movimentos. Ele está vibrando numa área sua que corresponde ao centro dos movimentos. Eu não entendi nada. Eu disse, sim, senhora, o que é que eu tenho que fazer? É o seu próprio irmão. Mas como a senhora sabe? Eu estou vendo. E descreveu o meu irmão, que eu não descreveria com os mesmos detalhes. Então eu logiquei. Foi minha prima que lhe disse. Não, nós não conversamos nada. Eu estou a vê-lo aqui. Eu digo, e a senhora vê os mortos? Vejo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Porque até então eu era um louco solitário. Agora eu tinha uma colega. Era uma maravilha. Estava bem. Você vai ficar bom agora. Bom, você sabe orar? Sim, senhora, eu sou católico. E sabe orar? Sei, sim, senhora, eu sei rezar. Sabe orar? Falar a Deus? Ora, eu sei o que dos padres. Sabe falar a Deus? Bem, eu nunca falei com ele, eu só faço rezar. Então vai falar agora. Fecha os olhos, que eu vou lhe aplicar a paz. E olha o Pai Nosso. Mas eu não fechei os olhos, mais ou menos, né, para ver o que ia acontecer. Fiquei, ela se aproximou, estendeu as mãos e começou a aplicar-me movimentos rítmicos, como se tirasse algo invisível aos meus olhos, uma teia de aranha, digamos, e durante 3 a 4 minutos, naquele silêncio, eu percebi que ela foi se iluminando como uma lâmpada de gás neon, e das mãos choviam aquela prata das noites de São João. Caiu sobre mim uma sensação de ar refrigerado que eu não conhecia, porque não havia em 1944 em nossa cidade. E então ela afastou um pouco e disse, tá bem, pode levantar-se. Ele já foi afastado pelos bons espíritos. Não estava lhe fazendo nenhum mal. É que você é médium. O médium é como um imã. E atrai o imã metais, o médium vibrações semelhantes. Os semelhantes se atraem, os diferentes se repelem. Também não entendi nada. Pois não, e eu já estou bom já. Levante. Eu disse, mas eu não posso. Se eu levantar, eu caio. Ela disse, levante, meu filho. Eu disse, eu não posso. A baixinha olhou para mim e disse assim, Di, levante. Eu disse, mãe, levante. Eu sabia que ou levantava. Aí levantei. Tive aquela sensação pós-cãibra, em que a irrigação se fez delicada pelos capilares. Eu andei para um lado, para o outro, andando, sentindo um peso. E então abracei minha mãe e nós choramos. Minha mãe perguntou, meu filho já está bom? Ela disse, não, senhora. E este é o começo. É o primeiro round de uma grande luta. E o que é que tem que fazer? Ir ao centro espírita. Para quê? Para educar a mediunidade. Ele terá que educar essa força, essa faculdade. Eu perguntei, mas aonde? No centro espírita. Eu não vou. Eu sou católico e não vou. Porque o demônio age lá, que o padre me disse. A senhora, com muita calma, perguntou, o padre disse isso, sim, senhora. E ele já esteve lá? Eu digo, nunca perguntei. E como é que ele sabe? Ah, não sei. Mas você era tido como paralítico, não era? Era. E não era paralítico. Eu digo, é verdade. Mas foi o demônio. Eu estava com o demônio, a senhora afastou. Agora eu estou bem. Ela riu, porque a ignorância é uma coisa que merece compaixão. Ela riu delicada e disse, ele precisa de ir. E eu falei com toda a força dos meus 17 anos. Eu não vou. Mãe disse, vai. Mãe, eu não vou. Vai. E à noite nós fomos. Quando eu cheguei, eu esperava encontrar pessoas de uma vida afrodescendentes, pessoas de conduta reprochável. Tive a maior surpresa, porque estava o meritíssimo senhor juiz de direito, o notário, o gerente do Banco do Brasil, que era um alto cargo, só faltava o gerente das casas pernambucanas. Tinha todo mundo.
E a zeladora do altar do coração de Jesus, de que eu fazia parte, eu olhei para ela, ela fez... O que se passa aqui não se conta lá fora. Eu digo, já sei, maçonaria. Aqui é maçonaria. Ela disse, não é maçonaria. Você não vai falar nada do que se passou aqui. Não é? E falei a Deus, o mundo e a quem não existia. Bom, fiquei sentado, mandaram me sentar à mesa, era muito rudimentar. Alguém levantou-se, leu o Evangelho segundo o Espiritismo, o orgulho e a humildade. Eu me emocionei muito. Depois, então, eu tive a sensação de um elevador que desce. Quando voltei ao normal, minha mãe chorava muito. E me disse que meu irmão havia falado com ela. Era o meu irmão mais velho. E ela, como mãe, sabia. Eu disse, mas mãe, eu estava cochilando. Menino, você estava com seu irmão no corpo. Aí eu aguentei. No dia seguinte eu fui confessar. Era sábado. Quando eu entrei, e o sacerdote perguntou, Divaldo, está curado? Sim, senhor. Quem lhe curou? O diabo. Eu fui curado lá. Ele disse, venha me contar. Mas o que eu queria contar era quem estava lá. Aí eu disse assim, padre, havia tanta gente daqui da igreja lá, e ele não perguntava. Eu digo, nossa, se eu declarar é pecado. Se eu calar é pecado. Ele não pergunta, como é que eu vou deixar de pecar? Em que enrascada? Mas eu contei tudo da sessão. E dizia, ai padre, até gente do altar do coração de Jesus estava lá. E ele não perguntava, admirado de eu estar ali andando. Ele foi me confessar várias vezes em casa, dar Eucaristia. Por fim ele disse, convidaram você para voltar? E eu convidado. Então volte. Mas padre, não é pecado? É. Mas volte. Você peca sexta, eu lhe confesso sábado e lhe perdoo domingo. Então vai. Ele mandou, eu continuei indo. Chegou janeiro de 1945. Aí eu já tinha contado tudo, quem estava, quem não estava. E ele vá sem medo. Satanás é muito arteiro e quer lhe pegar. Por fim, no mês de janeiro, eu estava na sacristia com ele, preparando para a missa, quando eu vi entrar uma demônia. Eu disse, padre, está chegando aqui uma demônia, uma mulher. É uma mulher satânica. Ele disse, como é que é ela? Eu digo, olha, a saia é muito longa, ela usa óculos, veja mais. E tal, veja mais. Eu vejo que ela tem aqui uma verruga na parte superior do lábio direito. Divaldo, não é o demônio, é mamãe. Receba. Eu aí recebi. Quando eu voltei ao normal, ele me disse, minha mãe veio me dizer que eu estou lhe enganando. A igreja, ipsis verbis, a igreja não condena as comunicações espirituais. A igreja apenas não recomenda as comunicações espirituais, porque é muito grave. É necessário exercê-las com muita elevação. Mas você nasceu para isso. Vá e não volte mais aqui. Me botou para fora, sem outra. Quando eu cheguei em casa, contei à minha mãe, ela disse, ótimo, estou gostando muito do espiritismo e vamos para lá. Então aqui estou até hoje, mais de 60 anos depois, absolutamente saudável, com as funções psíquicas. Eu tive a oportunidade de acompanhar centenas e de ler milhares de casos de transtorno esquizofrênico de natureza mediúnica. Que fazer? Nós temos as terapêuticas psiquiátricas, psicanalíticas, psicológicas, portanto, da ciência. E temos a terapêutica da bioenergia, do passe, da água magnetizada, da doutrinação, da terapia da boa palavra, das sessões de desobsessão. Chegou o momento de unir ciência e religião, como Jesus fez, quando teve a ocasião de curar a criança que era dominada por um espírito que a fazia convulsionar até babar sangue. Ao descer do Tabor,
O pai lhe disse: meu filho, um espírito imundo toma-o e ele baba sangue, ninguém consegue curá-lo. Jesus aproxima-se e diz: espírito imundo, eu te ordeno, sai dele. E recuperou a criança e devolveu-a. Em mais de 10 exemplos de diálogos do Mestre com os seres espirituais, nós vemos a saúde integral. Esta é uma hora de crise psicológica, mas sobretudo de crise moral, de crise coletiva, mas acima das visões colocadas pela grande mídia, nós vemos a crise individual, o conflito de cada um de nós. E está na hora de buscar a solução. Eu sou o caminho da verdade e da vida, disse Jesus. Vinde, pois, a mim, tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Leve é meu fardo, suave é meu jugo, vinde a mim, eu vos consolarei. Esta doce voz vem rasgando a história há 2000 anos, convocando-nos a uma vida saudável. Vemos hoje a terra estraçalhada pelas religiões, o exército islâmico, covarde, psicopata, a ameaça das guerras internas e externas, as lutas na família, a ausência de uma ética no lar, a perda do sentido da família, do que nos valeram tantas conquistas exteriores, e o filho voltasse para o pai e agredi-lo com palavras amargas, porque ele não soube ser pai, ou porque a mãe, ao invés de educar, foi competir com a filha para lhe tomar o namorado, porque nós perdemos o sentido da gratidão, da grandeza da vida, do respeito dos cônjuges, dos parceiros. Essa é que é a grande crise, mas vai mudar na hora em que nós mudarmos interiormente e considerarmos que a nossa vida tem um sentido de construir o bem, tudo se modificará. Então empenhemo-nos para que louco não seja aquele que perdeu o direito à vida, mas aquele que tem o direito à compaixão. Nesta hora histórica, portanto, que nós possamos dizer que vale a pena viver e que a saúde integral é a saúde moral. Diante de tantos bens externos, quanto é bom ter paz interior e talvez não ter outras necessidades. Então, Senhor, permite-me dizer-te quanto amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Permite dar-te a minha gratidão pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pela paz, pelo pão. Muito obrigado, Senhor, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu oro pelos cegos, que se debatem na escuridão, que se atormentam na solidão, que choram na multidão, por eles eu imploro, e a Ti eu rogo com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa, melancólica do boiadeiro e a dor, que chora, que lamenta nos olhos do mundo inteiro, pela minha faculdade de ouvir. Deixa-me pelos surdos pedir, eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também ouvirão.
Obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção, que legisla, que o teu nome profere com dúlcida emoção diante da minha melodia. Eu quero rogar pelos que choram, pelo abandono da afasia. Eu sei que depois desta dor no teu reino de amor cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, solos das vidas, pelas mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, mãos de poesias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o filho de um corpo alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra encarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter o lar. Não é importante ser cidade, é uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, uma cama para repousar, nem um gato, nem um cão para me acompanhar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Pela Sua atenção, muito obrigado, Senhor.